projeto com a presença do Camel, filho do Camel também, né? Seu nome, desculpa. É o Wissam. Wissam Camel, não é isso? Muito bem. Sejam muito bem-vindos, com muito carinho que a gente recebe vocês aqui, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Gente, bom dia. Vou sentar aqui. Como vocês sabem, né, meu nome é Camel. Eu tenho 56 anos. Não sei se deu para vocês perceberem, mas eu sou deficiente visual. Eu tive um acidente de carro. Eu tinha 38 anos. Sofri um acidente de carro, bati o rosto no para-brisa, não estava usando cinto de segurança. E o vidro quebrou, cortou os meus olhos. E desde esse momento eu não enxerguei mais. Fiz várias cirurgias, procurei tratamento, mas infelizmente não consegui retornar à visão. Isso foi no ano 2002. Então, eu fiquei cego, né? Assim, eu tinha, como a Simone falou, eu montei o primeiro provedor de internet aqui em Saquarema, chamava Prosa, que era provedor Saquarema. Eu sempre fui empreendedor, assim, gostava de inventar novidades, né? Fiz várias empresas aqui de prestação de serviços nessa área de tecnologia. Eu mexo, quando eu enxergava bem, eu mexia bem com computador, consertava computadores e tal. Assim que começou a internet no Brasil, a gente montou logo o primeiro provedor, porque na época, vocês provavelmente não sabem, o acesso à internet era via linha telefônica. Você, para acessar a internet, você precisava ter um telefone. E o custo era o custo de uma ligação. Às vezes o provedor mais próximo era em Araruama. A gente pagava um DDD como se estivesse ligando para o Rio, na época. Então ficava muito caro para você acessar a internet. E no início as pessoas não sabiam muito para que servia a internet, né? Sabia que dava para fazer algumas coisas, também não tinha muito conteúdo. Eu lembro quando iniciou o MP3, que hoje é comum, né? Foi uma tecnologia que compactava o som, que você podia ouvir música, transferir com qualidade. Então foi um início bem interessante. A gente fez várias coisas aqui que não existia. A internet a cabo também, por causa dessa questão do telefone, que era caro você ter uma linha telefônica, e a conexão era ruim também. Então, aqui na praia, perto da praia, né, muita oxidação, mau contato, dava ruído na linha, a conexão da internet era ruim por causa disso. Então, a gente desenvolveu esse sistema de internet a cabo. Eu lembro que no ano de 2000, 99, 2000, acho que muitos de vocês talvez nem eram nascidos ainda, a gente começou a passar cabo no Saquarema, já de fibra ótica, que na época não se usava para isso a fibra ótica, né? Tinha uma outra aplicação. Aí eu sou técnico de telecomunicações também, me formei no Sul de Minas, em 1990. Então eu mesmo fazia as coisas, quando não dava a gente montava, fazia uma ferramenta para fazer alguma coisa, era questão assim de chegar e fazer. Se não tem, a gente inventa um e bota para funcionar. Então foi bastante interessante esse início, né, eu lembro, em 2000 não se falava em banda larga e a gente já tinha esse conceito de banda larga, que era você ficar conectado direto, sem precisar da linha telefônica. E hoje em dia, acho que é absurdo você pensar que você precisa de uma linha telefônica para acessar a internet, né? Os dispositivos móveis, internet via rádio também não existia naquela época. Então, isso aí no ano de 2000, de 98, a gente montamos esse provedor aqui, que chamou Prosa, que era o provedor Saquarema, e iniciamos o trabalho. Eu conheci o Junei antes de montar o provedor, na verdade. Quando ele foi montar a escola, eu prestava serviço de computador, consertava o computador, fazia instalação de rede. E aí eu estava tentando me lembrar, não me lembro como que eu conheci o Junei. Eu acho que eu passei aqui, vi as obras da escola, né, e resolvi oferecer serviço. Aí entrei e falei, olha, eu trabalho com isso e tal. Então eu lembro que na época a gente conectava aqui na escola, eu montei uma rede, que tinha um laboratório de informática ali em cima. Sim. E a gente montou uma rede a cabo, né? Que era um cabo, tipo cabo de antena de televisão, assim, aquele cabo redondo, e conectava por acesso de escada no provedor de Araruama. Aí ficava caríssimo, né? Conectava alguns momentos assim, só para fazer alguma coisa, mandar um e-mail, e depois desconectava e ficava offline a maior parte do tempo. Então foi bastante interessante esse período. Aí logo depois eu tive esse acidente, né? Sofri a perda da visão. Para quem enxerga normal a vida inteira, né, você perder a visão depois de adulto, já com um monte de compromisso, eu tinha empresa, um monte de empregado. No início foi bastante difícil. Tive uma depressão muito grande e eu tinha uma empresa para tomar conta, né, muito grande, porque eu no início eu montei o provedor em Saquarema, mas eu tinha provedor em todas as cidades da região dos Lagos. Porque o provedor foi crescendo nessa demanda de internet, isso eu estou falando no milênio passado, né? Vocês imaginam em 99, 98, 99. Então, foi crescendo um provedor muito, todas as cidades, Araruama, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio, todos tinham um ponto de distribuição. Então, foi bastante difícil. Eu que fazia tudo, eu subia em poste, eu subia em torre, eu
fazia instalação, rastejava em forro para puxar cabo. Eu mesmo fazia, que não tinha mão de obra, né? A gente treinou muitas pessoas aqui para aprender o ofício de fazer instalação, tinha que saber mexer no computador. Então, esse início foi como se, quase um Indiana Jones, assim, do século XX. Aí, depois que eu tive esse problema, perdi a visão, foi uma ginástica, assim, um pouco complicada para conseguir me desfazer do negócio, né? Eu vendi o negócio para outras pessoas tomarem conta, e foi tocar minha vida, né? Foi ver o que eu podia fazer desde então, porque eu já tinha 30 e poucos, 40 anos, sempre enxerguei normal, falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? Então, apesar de eu ter nascido no Rio de Janeiro, eu sou carioca, nasci no centro do Rio, inclusive o estado que eu sou de 1965, na época era o estado da Guanabara, que hoje nem existe mais. Eu sou guanabarino, né? O estado que eu nasci não existe mais, fundiu com o Rio de Janeiro. Então, eu tenho parentes no Pará. Meu pai e minha mãe eram do estado do Pará. E aí, nessa situação, eu falei, vou passar uma temporada no Pará, esfriar a cabeça, um pouco, pensar o que eu vou fazer da vida. Não tinha ideia o que eu ia fazer. E tinha um monte de compromisso, né? Tinha filhos, netos. Falei, como é que eu vou sustentar minha família? Aí fui para o Pará, fiquei lá, aluguei uma casa, fiquei morando por lá. Uma outra realidade, né? Um estado não é como o Rio de Janeiro e tudo, mas são pessoas muito boas. E aí eu estava morando numa cidade chamada Bragança. Aí quando foi em 2013, eu fui para o Pará em 2006. Passei um período lá de 5, 6 anos, me adaptando, montei uma empresa informal para prestar consultoria para provedores de internet, para aproveitar o conhecimento que eu tinha dessa área de rede, de computadores, e para ter alguma renda, né, ganhar algum dinheiro extra. E fui vivendo. Só que eu não fazia nada, assim, eu não mexia no computador mais. Depois que eu perdi a visão, eu não tinha acesso. Então, eu precisava, se eu queria ver um telefone, alguma coisa na internet, eu tinha que chamar alguém, estava passando lá na televisão, eu falei, vê aqui para mim, o que está aparecendo aí, eu quero esse telefone, quero fazer uma pesquisa. Eu era totalmente dependente de todo mundo para fazer qualquer coisa. Aí, um belo dia, eu estava assistindo televisão, vi uma propaganda do Senai. Isso foi um divisor de águas para mim, né? Eu estava assistindo TV, vi uma propaganda do Senai lá da própria cidade, tinha um Senai lá, que era um curso para cego usar o computador. Pessoas com deficiência visual. Eu fiquei interessado, falei, olha, quem sabe se eu usar o computador, eu posso talvez ouvir uma música, botar um jogo, alguma coisa, e talvez, se possível, acessar a internet, né? Quem sabe? Se eu puder acessar a internet, aí já é outra perspectiva. Aí, pois bem, fui lá, conheci o curso, me matriculei no curso, comecei a fazer o curso, que era gratuito na época. Então, foi assim, foi muito interessante, porque como eu sempre enxerguei, eu não conhecia pessoas com deficiência visual, né? Eu não conhecia a realidade, não tinha, assim, nenhum acessibilidade, não sabia o que dava para fazer, usar bengala, nada dessas coisas, ler braille, que até hoje não aprendi a ler braille, por incrível que pareça. Eu acho difícil aqueles pontinhos ali, né? Então, aí fui lá e conheci outras pessoas com deficiência, pessoas que estudavam, faziam faculdade, usavam celular, computador. Gente que eu achava incrível, uma pessoa cega pegar um ônibus e ir embora para um lugar que ele não conhece. Se você sabe um lugar, você salta ali naquele ponto, você sabe que você vai encontrar isso, é uma coisa. Mas você imagina você de olho fechado. Imagina que você pegou um ônibus, aí de olho fechado você vai saltar do ônibus e vai sair andando. Eu falei, gente, isso é coisa de doido. Você não vai se perder, não vai, sei lá, um cachorro vai vir correndo morder você. Você vai fazer o quê? Eu falei, isso é coisa de doido, tá maluco, eu vou andar sozinho na rua. Mas aí eu comecei a ver que era possível, né? As coisas que às vezes a gente pensa que não dá para fazer, dá. Se você tiver um treinamento, tudo é possível, com boa vontade. Então, foi bastante interessante. Eu comecei a mexer no computador, rapidamente aprendi a usar o computador, né, que eu já sabia usar o computador, aprendi a usar a ferramenta, que eu vou até fazer uma demonstração para vocês aqui, que eu uso o computador, o acesso à internet, uso o celular, tudo com essas questões de acessibilidade. Tem uns programas que falam com a pessoa deficiente visual, hoje ele usa o computador como se ele estivesse vendo. Inclusive, tem essa história, né? Depois que eu fiz esse curso no Senai, eu fui convidado a participar de um evento que chama Olimpíadas do Conhecimento. A cada 2 anos, o Senai do Brasil inteiro reúne alunos dos seus cursos, tem todas as modalidades de curso, e participa-se de uma competição nacional para escolher os melhores e tudo. Então, eu participei no estado do Pará, representando a cidade de Bragança, onde eu fui classificado em primeiro lugar como na modalidade de informática para deficientes visuais. Aí, cada um que ganhava no estado era convidado a participar da competição nacional, representando o estado já. Isso foi em 2014. Aí,
eu fui lá participando também, representando o estado do Pará, e ficamos em 5º lugar do Brasil. Tinha 20 e poucas pessoas concorrendo. Foi um evento bastante interessante. Inclusive, acho que eu tenho aqui, depois se quiser. Lista pode remover sugestão. Pressione Enter para remover. Cartão de reunião. O computador está falando. Aqui, ó, foram as medalhas que eu ganhei quando eu participei desses eventos. Depois você podia passar um alquinho nelas aqui, se o pessoal quiser dar uma olhada. Lindo. Essas medalhas, assim, são 3 medalhas que tem aqui. Todas foram de primeiro lugar. Um que eu fiz na competição, que eu tirei o primeiro lugar na minha categoria de informática para deficientes visuais. Qual era o que a gente fazia? Era usar o Microsoft Office. Que eu também falei, pô, mas isso é possível para uma pessoa cega? Por exemplo, eu consigo fazer um documento no Word como se eu estivesse vendo. Eu consigo formatar, botar alinhamento, esquerda, direita, centralizado, botar um negrito, mudar a cor da letra, fazer uma formatação. Dá para você mexer no Word, no Excel, planilha, fazer até a apresentação do PowerPoint, que parece que é uma coisa só para quem enxerga, né? Mas tem as coordenadas, você sabendo as ferramentas corretas, você pode fazer uma apresentação no PowerPoint. Pessoa que é deficiente visual. Isso é bastante interessante porque possibilita que a pessoa possa trabalhar. Né, porque, assim, no meu caso, né, eu sou saudável, eu não tenho um outro problema de saúde, senão a visão. Mas por falta da visão, eu tenho muitas limitações, assim, do que você pode fazer na parte de trabalhar, né? Aqui está falando de profissões, então eu fiquei justamente com essa dúvida, né? Qual seria a profissão que um deficiente visual pode exercer, assim, com tranquilidade? Essa questão do Senai, que eu participei dessas Olimpíadas, foi um estímulo muito grande, porque eu estava com uma autoestima muito baixa, né? Achando, poxa, o que eu vou fazer da vida agora, né? Sempre enxerguei a vida inteira, de repente não enxergo, o que eu posso fazer? Justamente a profissão, que era o que eu sabia fazer, eu não podia exercer mais, porque sem enxergar, para estar subindo impostos, fazendo instalação, eu falei, isso aqui não dá mais para eu fazer. Eu posso até ensinar alguém a fazer, mas eu mesmo não posso mais. Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. Então, depois que eu participei desse evento, que eu ganhei essas medalhas, eu fiquei super estimulado e resolvi voltar a estudar. Falei, pô, se eu posso usar o computador para acessar a internet, para jogar, para ouvir música, eu também posso estudar. Então, falei, pô, vou me habilitar. O que eu posso fazer, né? Estudar o quê? Eu já tinha o ensino médio completo. Então, uma vez eu estava numa reunião de família, almoçando, e comentei isso. Aí tem um primo, casado com a minha prima, que ele é professor da Estácio, em Belém. Eu estava morando em Belém nessa época, no estado do Pará. Ele falou, por que você não estuda Direito? A gente tem um curso de Direito lá na Estácio, muito bom. Não tem nenhum aluno deficiente visual. Você vai ser o primeiro aluno, mas o que você precisar, a gente está à disposição. Eu falei, pô, boa ideia, vou lá. Aí me habilitei, prestei o vestibular, passei e comecei a estudar. Em 2016, eu entrei no primeiro período do curso de Direito. Foi um desafio muito grande, né? Porque eu não andava sozinho, não saía de casa. Eu comecei a mexer no computador, graças a esse conhecimento no computador, eu poder ler documentos, acessar a internet, preparar um arquivo, para poder entregar um trabalho para o professor. Esse sistema da Estácio, eu entregava os trabalhos todos pelo portal. Eu abria lá o portal, era o local para apontar o arquivo, subia o documento do Word, falei, pô, graças a Deus eu aprendi a mexer no Word, então eu consigo estudar. E os períodos foram passando, né? No início, meu filho me levava, eu estava sentado lá na aula, ia me buscar. Depois eu comecei a ir sozinho, tomava um táxi, minha esposa me levava, alguém, mas eu estava indo. Então, eu estudei em Belém até o 8º período do curso de Direito, que foi em 2019, no final de 2019, e nos mudamos para Saquarema de volta em 2020, quando começou a questão. E fui terminar o curso de Direito, que hoje eu sou formado em bacharel em Direito, em Cabo Frio, fiz 2 períodos lá. Foi logo justamente quando começou a questão da pandemia, que começou esse sistema síncrono, e graças a Deus também tem uma boa acessibilidade no computador. A gente usa um aplicativo lá que é o Microsoft Teams, que dá para assistir aula igual vocês fazem aqui. Aí terminei o curso, consegui me graduar em Direito, né, que para mim era inimaginável. Eu falei, caramba, como é que uma pessoa com deficiência consegue estudar, né? Eu ia para a sala de aula, eu estudava junto com todo mundo. Na hora de fazer a prova, o professor trazia um documento do Word no pendrive. Eu levava meu notebook, plugava o pendrive, abria o documento, lia, respondia. Eu uso um documento que os meus colegas estavam fazendo a prova em papel, eu estava fazendo no Word. Terminava a prova, salvava no próprio pendrive do professor e devolvia o pendrive do professor. Depois ele imprimia, corrigia, também mandava um e-mail com o meu arquivo, a gente interagia assim. Então, assim, eu consegui
fazer uma graduação em Direito. Inclusive, agora, 2 semanas atrás, dia 8 de agosto, eu fiz a prova da OAB. Não sei ainda, o resultado vai sair dia 8 agora de setembro. Aí talvez eu consiga me tornar um advogado, né, se eu passar nessa prova. Mas pelo menos a graduação em Direito, foram 5 anos, eu já consegui concluir. Aí, aproveitando que eu já vim embalado com essa questão de estudo, né, esse ano agora eu estou cursando um mestrado em Direito, na Estácio também, agora já aqui no Rio, que também foi aproveitando essa facilidade dessa modalidade síncrona, a gente está estudando sem precisar sair de casa. Foi interessante porque esse curso era só na modalidade presencial no Rio, eu moro aqui em Macaxá. Então foi super legal poder estar continuando os estudos e, quem sabe, mais um ano eu posso talvez me tornar um mestre em Direito, né? Que era outra situação também inimaginável para mim, né? Depois que eu perdi a visão, eu achando que eu não podia fazer mais nada, e hoje pensar que eu posso me tornar um advogado, um mestre em Direito, né? Então, um negócio bastante interessante. Assim, uma questão importante é a gente sempre ter fé que você vai conseguir, né? Porque eu acho que só Deus e nossos próprios esforços podem dizer onde é que a gente vai chegar. Se você tiver fé e você fizer a sua parte, não basta a gente querer e ficar sentado em casa sem fazer nada. Mas eu sou um exemplo, né? Que assim, não importa qual é a sua dificuldade, você vai achar uma maneira e você vai conseguir o que você quer. Você tem que fazer a sua parte. Então, assim, muito interessante essa... Não é porque sou eu também, não me considero exemplo de nada, né? Na verdade, eu estou fazendo isso por uma questão de necessidade até. Porque, independentemente de eu ser deficiente visual ou não, eu gosto também de vida boa, né? Eu quero trabalhar, ganhar um dinheiro, fazer minhas coisas e não me interessa, por exemplo, ficar recebendo um auxílio do governo para estar ficado sem fazer nada. Eu quero trabalhar, quero produzir, até porque eu tenho saúde, graças a Deus, e eu posso. Então, fiz essa opção, né, de voltar a estudar. Graças a Deus, foi assim, uma ótima opção que eu fiz, porque estudar é sempre a melhor opção, independentemente da época. Você vê, eu estou com 56 anos, agora que eu fiz a minha primeira graduação. Não tinha graduação nenhuma. Eu terminei o ensino médio, me casei muito cedo, e me casei com 18 anos, e sou casado até hoje com a minha esposa. Então, não acabei, minha esposa engravidou, aí comecei a trabalhar, montei uma empresa de internet, nunca mais tive a oportunidade de estudar. E se não fosse essa questão do acidente, né, de eu ter perdido a visão, eu provavelmente não estaria aqui agora, né? Eu continuaria lá no provedor, que era bom, trabalhava. Mas assim, eu ia adorar voltar a estudar, mas eu não tinha tempo. Aí depois que eu perdi a visão, eu tinha tudo que eu não tinha antes, que era tempo. Tinha tempo à vontade. Eu falei, vou aproveitar o tempo para voltar a estudar. Foi muito legal, né? Esse retorno, assim, de estar voltando à vida. Então, essa é uma parte da minha história, né? Tem a questão do provedor também, né? Que eu falei que foi o primeiro provedor de Saquarema. O pessoal conhece aí, algumas pessoas mais antigas usaram o nosso provedor. Foi uma questão bastante interessante. Eu queria fazer uma demonstração para vocês aqui. Depois a gente pode abrir para algumas perguntas. Eu trouxe aqui o computador que eu uso. É um notebook normal, com Windows normal, Windows 10. E os aplicativos normais, o Microsoft Office, tem o Word, Excel, PowerPoint. Eu uso aqui um teclado, que é um teclado normal, de quem enxerga, né? Não tem nada de diferente, é só um teclado sem fio, né? Mais confortável, assim, para não ficar aqueles fios. E o notebook, que também é um notebook que não tem nada de especial, é apenas um programa que está instalado, que chama NVDA, que é uma sigla em inglês, que quer dizer No Vision Desktop Access, que é você acessar o desktop sem visão. A gente não usa mouse, né? Quem não enxerga, usa o computador, não usa mouse, porque você não tem como mexer a setinha do mouse. E através de teclas de atalho, eu tenho uns comandos de teclas que eu consigo fazer o computador, tudo que eu quiser fazer no computador, eu teclo aqui e o computador faz. Eu digito, escrevo, mando abrir um programa, mando fechar um programa, salvar, renomear, acessar a internet, fazer uma pesquisa no YouTube, pegar um texto, colar aqui, salvar, abrir. Tanto que eu faço minhas pesquisas escolares, né? Monto texto, digito, faço dissertações, tudo eu sozinho e o computador. Então, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui, só para vocês terem uma ideia como é que é a voz do computador. É bastante interessante esse sistema, não sei se vocês conhecem alguém com deficiência visual, mas assim, dá para fazer tudo que uma pessoa que enxerga faz no computador, dá para a gente fazer pessoa que não enxerga. Tem uns aplicativos, inclusive, que reconhecem imagens. Se eu tirar uma foto de uma placa, de algum estabelecimento, que tiver alguma coisa escrito, ele lê para mim o que está escrito na foto. E às vezes até diz, olha, essa foto pode conter
pessoas, atividades ao ar livre, água, cidade de noite, não sei o que, ele te dá uma ideia, assim, dá para ter bastante, alguma acessibilidade, assim, né? Fazer muita coisa interessante. Então, vou fazer uma demonstração, não sei se o volume vai dar para ouvir. Nova guia Google Chrome. Nova guia Google Chrome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar um pouquinho a velocidade, porque... Preferência submenu. Configurações. Assim, a gente tem ajustes à vontade. Assim, eu posso aumentar a velocidade, diminuir. Eu posso botar para ele falar mais grave, mais agudo, mais rápido, mais lento. Posso usar voz masculina, voz feminina. Tem vários idiomas, tem inglês, português, alemão. Tem português de Portugal, português do Brasil, bem interessante. Então, assim, quem estuda outros idiomas, eu quero ver uma pronúncia em francês, eu posso pegar uma voz do idioma em francês. No caso aqui, eu estou com vozes em português. Aí, eu vou só aqui abaixar. Não sei, aparece na tela o que eu estou mexendo? Aparece. Por exemplo, eu estou no menu de configurações do programa que lê as coisas para mim. Então, eu estou vindo aqui no menu de configurações da fala. Voz, caixa de combinação Felipe Português, Brasil, Ó, Reino Unido. a voz está o Felipe, que é um nome, né, que deram para essa voz Felipe, que é uma voz em português do Brasil. Eu vou trocar de voz só para vocês prestarem como é que funciona. É uma voz feminina, em português do Brasil. Fernanda, português, Brasil. Luciana, português, Brasil. Então, por exemplo, eu escolho a voz, que às vezes enjoa. Você está ouvindo sempre aquela voz. Eu passei um tempo ouvindo voz feminina, agora eu botei voz masculina. Às vezes eu troco, boto fala mais rápido, mais lento. E tem vozes em português de Portugal, que é muito legal a gente ouvir o sotaque. Olha, parece perfeito. Catarina, português, Portugal. Joana, português, Portugal. Joana, português, Portugal. É uma delícia esse sotaque, né? Catarina, português, Portugal. Joana, português, Portugal. O Joaquim já é mais nervosinho, ele fala mais rápido. Oi, Joaquim! Joana, português. Catarina, português. Luciana, Fernanda. Felipe Português, Brasil. Então, ó, eu vou aqui... Variante, caixa de combinação premium raio recolhido, velocidade, deslizante 35. Ó, tô aqui na velocidade. Tudo eu uso pelo teclado, né? Eu vou dando tab, ele vai mudando os controles, aí eu jogo seta para esquerda, para direita, para cima, para baixo. Por exemplo, para jogar seta para esquerda, eu vou diminuindo a velocidade. 34, 33, 31, 27, 26, 25, 20, 23, 22, 21, 20. Eu vou botar aqui com 15, que ele vai falar um pouco lento, mas acho que vai ficar bom. 15. Tom, volume, white, normal, alterna, grau de confiar e incluir percentagem, dizer mais, parem, usar, ok, botão. Nova guia Google Chrome, nova guia documento, botão pesquisar por voz. Então você vê, você pode botar ele para ler as coisas. Eu vou abrir aqui, por exemplo, como eu falei para vocês que eu me formei em bacharel em Direito, eu fiz a prova da OAB há 2 semanas atrás. Como é que eu fiz a prova? Eu fiz o requerimento para a OAB, para a FGV, no caso, né, que é a banca que presta a prova, e pedi para usar o computador, e eu ia levar a legislação, porque na prova da segunda fase, que eu fiz agora, que é a última fase, você pode consultar o código. Eu fiz em Direito do Trabalho, que foi a especialidade que eu escolhi. Então, por exemplo, tem que acessar a CLT. Vai vir uma pergunta, eu leio a prova, eu tenho que consultar a CLT. Pô, como é que eu ia fazer? Porque, na verdade, todo mundo leva um papel, né? Eu não enxergo. Eu levei a CLT em formato de texto. Meu filho comprou para mim a CLT, que é a legislação trabalhista, e o código todinho nacional, e eu converti para texto, e quando eu precisava... Por exemplo, entrar, que vou mostrar a prova da OAB, que pode ser interessante, através de umas teclas de atalho. Este computador janela tem modo de exibição de itens lista. A modo de exibição de itens lista. Dela não selecionado. Por exemplo, vou apertar P. Prova 6 de 9. Prova. A modo de exibição de itens lista. Teste não selecionado 1 de 7. Então, ó, por exemplo, eu estou abrindo, está aparecendo as pastas ali, tá, né? Aí eu estou abrindo aqui as pastas, por exemplo, eu vou pegar aqui... Discursivas, ponto, peça, xxx e ponto, document, maxi. Por exemplo, ó, aqui um documento Word. Peça x, painel. Word. Peça xxx e ponto, document. Por exemplo, eu vou botar para ler... Essa aqui foi uma peça, né? Uma peça que a gente tem que preparar, que é uma contestação. No caso, foi uma contestação trabalhista. Eu vou pôr para ler, para vocês ouvirem como é que é a leitura, né? Para uma pessoa que não enxerga, como é que ele lê um documento. Tem um comando aqui, que é o insert, seta para baixo. Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da 200 da Vara do Trabalho de São Paulo RTN 0101050 2020 502 0200 Érica Grama Verde, já qualificada nos autos.
Vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, através do advogado que ao final assina, com procuração em anexo e escritório profissional com endereço completo, onde recebe notificações e intimações, conforme no artigo 847 da CLT, apresentar sua contestação nos autos da ação trabalhista que lhe move Sociedade Empresária Auditoria Pente Fino S. A. Já qualificada nos autos pelos motivos de fato e direito que passa a expor, da preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, a reclamante requereu a condenação da... É só uma parte, né? Para vocês verem. Naturalmente, quando eu estou usando... Normalmente eu boto para falar bem mais rápido, porque é muita coisa para ler, tem que fazer muitas pesquisas, essa velocidade atrasa um pouco. Mas isso aqui é um ajuste pessoal, que cada um pode ajustar, como eu mostrei, a voz masculina, feminina, ou velocidade, o tom e tudo mais. Para escrever, a gente é também muito fácil. Desconhecido. Deixa eu fechar aqui, por exemplo. Normalmente eu escrevo em qualquer programa, né? Eu posso escrever num documento Word, num bloco de notas, alguma coisa. Vamos supor que eu vá fazer um... Deixa eu ver se eu... Word. C. Users documents prova. C. Users Entendeu? Às vezes a gente se perde, né? Imagina que eu tô, o que está na tela? Eu tenho umas teclas aqui que ele, ó, C, User, Documentos, Prova. Eu sei que eu estou na pasta C, em Documentos, Prova, eu sei onde eu estou. Aqui, por exemplo, ó, eu vou abrir... Propriedade, novo submenu. Por exemplo, eu quero criar um bloquinho de notas, eu venho aqui o direito do mouse, eu vou em novo... Pasta D, documento de texto. Documento de texto. C, Users Então, eu vou botar aqui só teste. Teste.txt. Aí eu abri aqui um bloquinho de notas, não sei se ele está... Restaurar em novo tamanho, minimizar, maximizar. Teste. Está em tela cheia? Beleza. Eu não sei o tamanho da letra que está, mas eu posso aumentar aqui. Agora, por exemplo, eu posso escrever alguma coisa, tipo, por exemplo... Caps Lock Active, Caps Lock M, D, A, D, A, O. É com acento G, Caps Lock diz bom dia aos alunos do colégio, eu sei. Por exemplo, você pode escrever o que você quiser, maiúsculo, minúsculo. É interessante, por exemplo, como é que eu sei quando está maiúsculo, quando está minúsculo? Tem um recurso, ele dá um apitinho na letra. Então, quer ver, ó, por exemplo, sei, eu escrevi com letras maiúsculas. S. Não sei se vocês notam, faz um pip, pip. S. Agora eu vou nas letras que não é minúsculo, que não é maiúsculo. Espaço O, I, G. É com acento agudo. L, O, C. Eu posso ir soletrando, né? Isso é importante para a gente, por exemplo, eu estou fazendo direito, cursando mestrado em direito. Então a gente estuda muitos filósofos, muitos filósofos americanos, gregos e tudo, e às vezes com um nome escrito diferente. Pô, como é que escreve esse nome? Como é que se soletra? Porque a gente se confunde muito, né? É ruim você escrever o nome da pessoa errada. Então eu posso ir lá na palavra, soletrar, voltar, ver como é que é. Eu posso copiar, cortar, colar, editar. Dá para você fazer tudo. Se for no Microsoft Word, por exemplo, vou fechar aqui. Não salvar, C. A modo de. Vou criar um documentozinho aqui do Word. Pasta. D. Documento do Microsoft Word. C. Teste. Por exemplo, no Word já é interessante porque eu posso aplicar formatações. Eu posso escrever um texto e posso botar ele negrito, itálico, botar alinhado, centralizado, fazer o que eu quiser. Eu vou só para exemplificar. Igual N. D. Tem um comando aqui que a gente... Abre parênteses. Eu vou mandar ele criar um texto. 3, fecha. Para coincidir o vídeo. Gente, só para quem não entendeu, esse comando igual hand, abre parênteses e bota um número, vírgula, você pede para o Word criar um texto genérico lá, só para você fazer teste. Então, ele deve ter criado um texto genérico com 3 parágrafos de 3 linhas. Eu botei 3,3. Então, só para demonstração. Então, aqui, por exemplo, vamos supor... O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento ao clicar em... Vamos supor que eu queira pegar essa palavra vídeo e dar um destaque para ela, botar ela em negrito. Vídeo, espaço de selecionado. Por exemplo, eu selecionei a palavra vídeo, eu sei que eu selecionei porque eu apertei Ctrl e fui seta para a direita, e eu tenho uma tecla de atalho que é Ctrl N. Vocês vão ouvir aqui, ele vai pôr a palavra vídeo em negrito. Negrito. Aí eu vou sair daqui, da seleção. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajuda. Então, quem enxerga, tá vendo que tá. Eu mando ler, aparentemente não diz, né? O vídeo fornece uma... O vídeo. Aí, por exemplo, eu tô aqui na letra O. Eu quero saber qual é a formatação, que tipo de letra,
qual é o tamanho. Eu tenho uma tecla que é Insert F, de formatação, ele vai me dizer formatação. Estilo normal, calibremos EPT, cor padrão, alinhamento à esquerda, espaçamento de linhas, 1.1 linhas. Falou um pouco rápido, né? Mas é estilo padrão, letra calibre, tamanho 11, alinhamento à esquerda. Então, vamos supor, não é nada disso. Eu quero trocar tudo, vou selecionar tudo. Venho aqui no meu Fonte de álbum, cor da fonte. e quero mudar para a Efeitos, fonte Arial, AL, por exemplo. Arial, estilo da fonte, edição em branco, tamanho 12, 14, 12. Vou botar tamanho 12 e vou botar o alinhamento justificado. Justificado. Página 1, seção 9. Por exemplo, já deve ter alterado. Então, eu vou mandar ele ler para saber se a formatação está correta. Estilo normal, Arial 12, PT, cor padrão, alinhamento padrão, espaçamento de linhas, 1.1 linhas. Ele fala alinhamento padrão. Você vê, letra Arial, tamanho 12. Aí eu venho aqui, o vídeo. Será que o vídeo está em vídeo? Espaço, V, e com acento Eu agudo. estou bem na palavra vídeo, né? Vou apertar a tecla para me dizer a formatação. Estilo normal, Arial 12, PT, cor padrão, negrito, alinhamento padrão, espaçamento de linhas, 1.1 linhas. Vocês ouviram, né? Cor padrão negrito. Ele falou negrito. Estilo normal, Arial 12, PT, cor padrão, negrito, alinhamento padrão. Negrito. Vamos supor que eu quisesse sublinhar. Vídeo, fornece, vídeo, espaço de selecionado. Então, eu posso Sublinhado. sublinhar. Eu dei um comando aqui que é Ctrl S. O vídeo fornece uma Pode ver que deve estar negrito e sublinhado. vídeo e com Então, acento ó, vou agudo. confirmar. Estilo normal, Arial 12, PT, cor padrão, negrito, sublinhado, alinhamento padrão, espaçamento. Negrito, sublinhado. Então, O que é isso? é a necessidade, né? A necessidade faz a gente fazer cada coisa incrível. É muita conta para pagar se a gente não se mexer. Então, dessa forma, usando o computador dessa maneira, a gente consegue fazer tudo. Então, por exemplo, uma limitação que uma pessoa com deficiência visual, né, poderia ter, de, olha, você não consegue ler um documento, como é que você vai estudar? Eu até estava vindo para cá e perguntei para o Magno, mas vocês têm algum aluno deficiente? Ele falou, olha, no momento não. Nem cadeirante, deficiente visual, nada? Não. Desse tema, não. Eu falei, pois é. Mas, por exemplo, é perfeitamente normal, que é o que se fala da inclusão, né? Inclusão não é você ter uma turma de pessoas com deficiência visual. Que foi isso que eu aprendi no Senai. O Senai é incrível. Esse Senai lá foi realmente muito importante na minha vida. É assim, você que tem alguma deficiência, qualquer que seja, alguma dificuldade, você é igual às outras pessoas. Todos têm alguma deficiência em alguma coisa. Eu, por exemplo, sou muito bom em matemática. As minhas melhores disciplinas sempre foram, quando eu era mais novo, matemática, física, química. Eu faço conta de cabeça muito rápido. Já, por exemplo, tem pessoas que são ruins em matemática, não conseguem. Para mim, poxa, eu tenho essa facilidade, né? Então, cada um tem as suas facilidades, as suas dificuldades, disciplinas que você gosta mais, disciplinas que você gosta menos. Independente do que você vai fazer, poxa, é importante que você faça bem feito e tem assim, espaço para todo mundo, né? Eu fazia uma coisa completamente diferente do que eu estou fazendo hoje, que eu vim estudar Direito até para me ocupar, para fazer alguma coisa. Hoje eu estou gostando, achando bem legal estudar o Direito, assim, ainda mais dessas questões de direitos humanos, né? Até para a gente aprender a defender os nossos direitos, né? Porque se a gente não sabe os direitos que você não tem nem como você se defender ou defender as outras pessoas. Então, independente do que você decida fazer, qualquer coisa dá para fazer. Você imagina que a minha situação, né, de não estar vendo, para algumas pessoas pode parecer uma dificuldade, para mim, eu considero como uma facilidade, porque, por exemplo, se você souber aproveitar o que acontece com você na vida e sempre reverter para bom, porque tudo pode ser bom, pode ser ruim. Né? Por exemplo, perder a visão para quem enxerga é horrível. Mas, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que é uma situação boa. Por exemplo, eu falo isso com a minha esposa, ela fica querendo me bater. Mas, por exemplo, eu digo que a minha esposa, ela pode ser a esposa mais feliz do mundo, porque, por exemplo, eu sou um homem super fiel. Eu saio na rua, eu posso estar acompanhado, estar sozinho, eu não olho para mulher nenhuma. Então, olha, pelo menos uma coisa de bom você pode ter certeza. Eu vou sair na rua, eu não vou olhar para mulher nenhuma. Eu posso estar sozinho, eu posso estar acompanhado. Isso para ela. Por outro lado, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, existe uma lei, que é a Lei 8.213, que estabelece cotas para as pessoas com deficiência. Então, em concursos que eu vou participar, que eu posso participar, que às vezes não tem ninguém concorrendo. Porque, por exemplo, vou prestar um concurso para juiz.
Um exemplo, né? Deus me ouça. Fazer concurso para juiz. Vou chegar lá, quem é o deficiente físico, às vezes deficiente visual, cadeirante, que são todas as pessoas com deficiência, que vão poder estar prestando concurso de juiz daquele. Às vezes uma, duas, né? A concorrência é bem menor. E às vezes eu, por exemplo, eu fui estagiário, né? Quando eu estava terminando o curso de Direito, fui estagiário no Ministério Público do Trabalho. Quando eu fiz o concurso, fiz o processo seletivo, só tinha eu concorrendo. Eu falei, já tirar 7, você já passou. Pronto. Então não estava concorrendo com ninguém. Falei, gente, uma vantagem para quem é uma pessoa com deficiência, né? Que estuda, que vai se qualificar. Não dá também para o que eu estou falando. Faça a sua parte. E parece que o universo inteiro conspira a seu favor. Tudo vai dando certo. Tudo vai dando certo. Mas, ainda mais para estudar, né? Todo mundo colabora, é bem legal. Então, gente, eu não sei como é que está o tempo aqui, quanto tempo eu tenho. Talvez, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Eu fui lá para trás da sala perceber um pouco da percepção deles dessa realidade. Aí um amigo, não vou dizer o nome, Vinícius, como que ele lê e-mail? Foi um pouco antes de você chegar nessa parte. Eu estou com acesso à internet aqui, não? Não. Nós temos as nossas dificuldades físicas, intelectuais, e eles têm uma dificuldade no ensino médio, que é ter a obrigação de tomar uma decisão profissional, né? A ideia do projeto. Até agradecer a Helena, que não está aqui, porque ela não está muito boa da voz. Mas a ideia é dar essa percepção de algo que vocês não tinham visualizado ainda. As meninas do segundo ano ficaram um pouco tristes por não participar mais desse projeto, mas esse é um gostinho para o primeiro e para o segundo ano, para que no terceiro vocês tenham as escolhas de quais palestrantes virão aqui. Eu quero agradecer a equipe, a Magno, por trazer Camel, além da questão profissional, de realizar um curso de Direito, de mostrar que é possível, independente do que aconteça na nossa vida. A gente tem uma rotina hoje que pode ser mudada, e a gente tem que se adaptar a ela, né? Mas eu queria que vocês interagissem. Eu queria que vocês perguntassem algum questionamento, ou do direito, ou do problema que ele teve durante o percurso da vida, que reverteu positivamente. Usar isso com a esposa é uma sapiência. Isso aí exagerou um pouco, mas vou dar um desconto aí. Mas eu gostaria que vocês, Monique, Lucas, Vinícius, Maria... Perguntas? Lucas? Você já sofreu algum preconceito? Pois é, ótima pergunta. Ótima pergunta. Assim, eu, antes de perder visão, né, eu não sabia o que é preconceito, né? O que é preconceito para um homem branco, a nível social mais ou menos e tal, eu não conhecia preconceito. Depois que eu perdi a visão, eu sofri, sim, alguns preconceitos. Isso é interessante. As pessoas, às vezes até involuntariamente, né? Você quer ver umas coisas interessantes que acontecem? Por exemplo, eu estou com alguém, eu não ando na rua sozinho, né? Que eu não tenho segurança, assim, para me movimentar sozinho. Às vezes você chega em algum lugar, as pessoas, em vez de falar contigo, falam com quem está contigo, como se você não estivesse ali. Fala, ele bebe água? Eu falei, meu Deus, pode passar. Aí, assim, fica, às vezes, com um jeito, né, sem saber se pode perguntar. Não, você pode sentar? Não, eu estou bem em pé. Não, mas senta. Não, eu estou legal. Eu falei, pô, não precisa, né? Se eu precisar de alguma coisa e tal, eu peço. E as pessoas são engraçadas, assim, eles têm um certo cuidado em alguns momentos, e em outros, assim, tem um preconceito. Uma vez, por exemplo, eu estava lembrado de uma por exemplo, eu estava assistindo aula de Direito Penal, e o professor ia passar um filme. A gente tinha que assistir o filme e fazer uma resenha. Eu falei, beleza. Aí fiquei pensando, caramba, como é que é esse filme, né? Porque para quem não enxerga, dependendo do filme, você não entende nada, porque fica um tempo ali só acontecendo, tocando uma música, o barulho, o carro bate, não sei o quê. O que está acontecendo nesse filme? Aí eu chamei, o professor terminou a aula, professor, vem cá, esse filme tem acessibilidade, assim, inteiro? Como é que eu vou saber? Não, por quê? Eu falei, porque eu não enxergo, né, professor? Como é que eu vou fazer uma resenha num filme? Vai que... Ele, não, então você não precisa fazer, não. Eu falei, não, professor, deixa eu ver. Eu não quero não fazer, eu quero fazer, mas assim, é possível para mim fazer? Tem acessibilidade? Eu vou fazer um filme que eu consiga... Tem audiodescrição, alguma coisa? Aí ele falou, não, então foi o seguinte, eu vou te mandar um texto aqui, você lê, faz um resumo para mim. Eu falei, tá bom.
Mas, por exemplo, naquele momento eu senti uma certa discriminação. Então não precisa fazer. Não, não é que a gente não quer fazer, né? Você, assim, tem como fazer? Se tiver como fazer, eu vou fazer. Mas, assim, tem que ter acessibilidade. Isso aí, às vezes, parece que não, mas é uma certa discriminação. Eu talvez não sinta tanto. Agora que eu estou estudando no mestrado, a gente discute muitas questões de direitos humanos, de racismo. Até a minha dissertação, que eu vou escrever, eu vou abordar o tema, assim, se existem pessoas cegas que são racistas. Porque a gente imagina que o racismo é uma questão visual, né? Como é que eu, que sou cego, posso ser racista se eu não estou vendo a pessoa? Será se ele é negro, se ele é gordo, se é magro, está bem vestido, mal vestido? Eu penso assim, não existe cego racista, eu pensando. Só que, na verdade, com o pouco que eu já pesquisei, na verdade, o racismo tem uma forma de você passar informação com deficiente visual, que é a verbalização. E na verbalização você passa preconceito. Você fala do cabelo, você fala da cor, você fala de alguma coisa, às vezes até do bairro onde a pessoa mora. Então, isso aí é uma questão assim que transcende isso, né? Eu vou até abordar. A gente chama um vácuo, quer dizer, tem um vácuo de vivência, né? Você não tem aquela convivência. Que é igual para um homem saber o que é algumas coisas de mulher, né? Uma situação de algumas coisas particulares de mulheres. É difícil para um homem entender. Então, é da mesma maneira. É uma questão interessante essa do preconceito, né? Monique? Eu queria saber se você teme profissionalmente não ser contratada por conta de algum preconceito realmente com a Eu fui estagiário do Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho, os procuradores do trabalho, eles têm duas funções básicas, que a gente chama, no termo jurídico, que é custos legis, ele é fiscal da lei, ou ele pode ser parte no processo. Como assim? Por exemplo, eu sou um procurador do trabalho. Se eu sei que tem uma empresa que está empregando menor, que é proibido, menor de 14 anos, não pode trabalhar de maneira nenhuma. De 14 até os 22, dependendo do caso, pode ser menor aprendiz. E a partir dos 16, como seletista, mas aí tem os critérios, não pode trabalhar de noite, situações de perigo, né? E tal. Então, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, chegavam muitas demandas lá, reclamações, assim, que foi uma outra questão que eu fiquei curioso. Eu falei, como que tem alguma coisa errada aqui, né? Por exemplo, tem uma lei, como eu falei, a lei de cotas, que é a lei 8.213, ela estabelece que empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a ter, pelo menos, inicialmente, 2% dos seus funcionários pessoas com deficiência. É obrigado. E, ao mesmo tempo, a gente recebia lá denúncias de pessoas com deficiência procurando emprego em empresas que se enquadravam nessa lei, dizendo que não tinha vaga, e pessoas, empresários, indo lá no Ministério Público, dizendo que estão buscando pessoas para trabalhar com deficiência e não acham. Eu falei, mas como que tem gente com deficiência procurando emprego? Tem gente oferecendo emprego e essas pessoas não se acham. Não está dando match. Né? O que está faltando aqui? Aí depois, né, por falta de conhecimento, que apesar de eu ser uma pessoa com deficiência, no caso visual, eu sou, como chamam no linguajar do meio de pessoas com deficiência, eu sou um cego avulso. O que é cego avulso? Que eu descobri isso outro dia. É uma pessoa que perde a visão já depois de adulto. Eu não nasci cego, eu perdi a visão depois de adulto. É considerado cego avulso. Então, eu não tenho algumas coisas assim, eu só estou descobrindo agora. Por exemplo, eu contatei uma associação de pessoas com deficiência e perguntei, olha, eu tenho empresas aqui oferecendo vaga de emprego, por que as pessoas não se acham? Falou, você não conhece a realidade. Por exemplo, as empresas ligam para cá querendo algum deficiente que não seja muito deficiente. Por exemplo, se ele tem uma vaga para um deficiente visual, ele quer uma pessoa que tenha visão monocular. É a pessoa que é cego de um olho, mas enxerga normal do outro. Então, ele é um cego metá, vamos dizer assim, meio cego, meio não. Então, se tiver uma pessoa que é totalmente cego, é mais difícil ele arrumar uma vaga. Isso acontece realmente. No meu caso específico,
eu, como eu cursei Direito e fiz a prova para a OAB, se eu passar nessa prova e me tornar um advogado, eu posso trabalhar, né, sendo empregado de alguma empresa, mas eu posso ser autônomo, profissional liberal. Que também é outra dificuldade que eu descobri depois, que, por exemplo, o site do TJRJ, o Tribunal de Justiça, que é onde a gente coloca os processos, onde você faz a sua movimentação, ele não é acessível para pessoas com deficiência visual. Então, tem essa dificuldade. Mas, assim, eu estou resolvendo um problema de cada vez. Eu primeiro vou me tornar advogado. Se eu conseguir me tornar advogado, aí depois eu vou arrumar essa demanda com o Tribunal de Justiça, porque, assim, a questão de trabalho é questão de direitos humanos. Você adquire a dignidade da pessoa humana por meio do trabalho. Ninguém precisa, o deficiente, de qualquer que seja a sua deficiência, não precisa de caridade de ninguém, ele só precisa de oportunidades. Esse negócio de dizer, vou empoderar, na verdade, você já tem o poder. Você só precisa ter a liberdade de exercer o seu poder. Por exemplo, se eu trabalho num local e eu sou cego, eu preciso de um piso tátil, eu preciso de algumas coisas, eu não posso ter, igual tinha lá na escola que eu estudava, naquele piso tátil, bem no meio tinha uma coluna de ferro. Eu falei, isso aqui é para a pessoa vir dar uma cabeçada aqui. É que ninguém pensou nisso. Eu falei, não pensou, a pessoa vendo aqui distrai, vai bater, rapaz, não vi aqui. Era só para dizer que tinha, né? Exatamente. E outra, era dar entrada até a secretaria. Eu falei, eu entro aqui, faço a matrícula, pago, e depois eu quero ir para aula, eu não posso mais, porque eu não tenho mais piso lá para dentro. Só uma coisa que você falou que eu queria chamar a atenção deles, você falou que fez uma graduação, está fazendo mestrado, mas que não é advogado ainda, porque no direito precisa ter a prova da OAB para poder validar. Esse é um curso, assim, que acho que é só direito e contabilidade. Que você termina a graduação, você é bacharel em contabilidade, ou no meu caso, eu sou bacharel em direito. Mas eu não tenho, por exemplo, eu não posso advogar, porque só é advogado quem passa na prova da OAB. E para você fazer a prova, não é nem passar, para você fazer a prova da OAB, você tem que estar pelo menos no 9º período do curso de Direito. Então, assim, é uma profissão, até que a gente descobre isso, mas se eu não passar nessa prova, meu curso não vai servir para muita coisa, a não ser o próprio conhecimento, né? Mas quando sair o resultado, você manda notícia para a gente. Vamos dar, vai sair dia 9 de setembro, bora ver. Eu vou passar uns 3 dias chorando primeiro, porque é ralado, mas nada é impossível, né? Tudo. Manuela? Eu queria saber o que você gostava que te levou a escolher o direito. Pois é, eu vou responder bem sincero, é dinheiro. Que eu não gostava, mas eu continuo gostando ainda até hoje. Então, o que acontece? Porque isso aí é uma outra situação curiosa, né? Você vê as ofertas de emprego para as pessoas com deficiência, normalmente são, assim, empregos que você ganha um salário mínimo, um salário e meio. Não que, né, todos os trabalhos são dignos. Mas, assim, hoje em dia a gente sabe que é difícil você conseguir se manter com um salário baixo, né? A gente quer ganhar mais. Para você ganhar mais, você tem que se qualificar. O que eu estou falando não é porque eu sou deficiente, isso vale para todo mundo, né? Então, você pode escolher várias profissões, todas as profissões são dignas, são necessárias. Tem algumas que pagam melhor e te exigem mais responsabilidade, e outras que não pagam tão bem e você não tem tanta responsabilidade. No meu caso, eu nunca tive ligação nenhuma com a área do direito. Eu sempre fui da área de tecnologia. Eu sempre trabalhei com computador, montei provedor de internet. Depois que eu perdi a visão, eu falei, o que eu posso fazer que me dá uma renda razoável, né? Eu não sei ainda, porque, na verdade, eu não sou advogado ainda, vou ver como é que é o mercado. Eu sei que é difícil, tem muita concorrência. Mas, assim, como eu sempre fui empresário, né, empreendedor, acho que a gente apostar no desconhecido, né? Ter fé, principalmente, e correr atrás. Foi isso que me levou para o direito. Foi a possibilidade de ganhar bem. De verdade. Mas, assim, independente de, ele está fazendo isso... Porque depois que você começa a estudar, você vê que é muito legal estudar direito. Mesmo que você não vai exercer a profissão, para você conhecer, para você saber como é que você deve se relacionar. Tantas coisas eu fiz errado quando eu tinha empresa, não seguia a lei. Falei, isso vai de qualquer jeito, só me ferrei. Então, assim, pelo menos estudo da Constituição, né? Você saber como é que forma um país, quais são os seus direitos e deveres, eu acho isso essencial. Todo mundo devia estudar direito, pelo menos o básico, né? Direito do consumidor. Então, isso é muito importante. Temos mais 4 questionamentos. Eu vou voltar para a Monique, porque ela me deu uma dica que ia perguntar e eu achei bem curioso. Eu queria saber se você acha que você seria o mesmo homem que é hoje, com essa mesma mentalidade, se você tivesse sofrido esse acidente antes. Tipo, pelo menos quando estava na escola, assim como a gente.
Pois é, olha só, o que é interessante, né? As coisas, eu sou católico, né? Respeito todas as doutrinas, todas as religiões, eu sou católico. Eu tenho uma fé que eu acho assim, Deus sempre sabe o que faz contigo. Se às vezes você acha que está acontecendo uma coisa ruim, eu tenho certeza que aquilo tem algum motivo para aquilo que está acontecendo. Às vezes você não entende agora, você vai entender depois. Então, por exemplo, na época que eu era da idade de vocês, se eu tivesse perdido a visão, eu estava ferrado, porque, por exemplo, não tem a tecnologia que tem hoje. Então, por exemplo, eu nunca conseguiria usar um computador, porque na minha época de adolescente, não tinha computador. Então, assim, ia ser muito mais difícil. Se é que eu posso dizer isso, porque, né, uma deficiência nunca é uma... Se eu dei uma sorte, foi de perder a visão agora, nessa época. Porque com a tecnologia, com a internet... Por exemplo, eu estou tendo aula síncrona com o sistema da Estácio de mestrado, o professor fala num livro, eu vou aqui, dou um alt tab, abro o navegador, livro tal, opa, tem, já baixo o PDF, já está aqui do lado. Terminou a aula, já vou lá, abro o ler. Você imagina, na minha época, que eu enxergava, fazer uma pesquisa, você tinha que ir na biblioteca, ver se tinha um livro em papel. Às vezes só tinha um, já estava emprestado. Então, assim, se fosse isso naquela época. Agora, uma coisa eu posso dizer, que se eu não tivesse perdido a visão, eu nunca teria tido a oportunidade de voltar a estudar. Porque depois que você começa a vida, você casa, você tem filhos, você começa a trabalhar, um monte de compromisso, é difícil você voltar a estudar. E essa época é difícil, né? A gente tudo tem compromisso, trabalho para entregar. Eu sou estudante até hoje. Tem hora que a gente está tacado, caramba, tem que fazer isso, o tempo é curto, e tem outras coisas, não sei o quê. Mas é uma época tão boa da vida da gente, a gente tem tantas boas recordações, as amizades, dos professores. Hoje eu encontro professores da época, que é uma recordação tão boa, que, assim, agora dá vontade de não parar de estudar nunca mais. É o que acontece, né? A gente pode ir até o infinito, né? O céu é o limite. Porque depois do mestrado tem o doutorado, tem o pós-doutorado, você pode fazer vários mestrados, vários doutorados em disciplinas diferentes. Então, assim, eu não reclamo de ter perdido a visão, porque, para mim, assim, me deu a oportunidade de voltar a estudar. Tem as coisas boas e as coisas ruins que eu falei, né? Eu estou aproveitando o que tem de bom. Em vez de chorar, como a gente fala no ditado, em vez de chorar, eu fui vender lenço. Falei, pô, tem um monte de gente chorando, vou vender lenço. Aproveitar essa oportunidade, né? Quando que você percebeu que era bom o suficiente para criar uma coisa? No começo do seu empreendimento, da sua empresa antes? Desculpa, pode repetir a pergunta? Como foi para você que você percebeu, eu sou muito bom em tecnologia, então eu posso começar a empreender, eu posso criar uma empresa e fazer o meu nome, sabe? Pois é, olha, boa pergunta. Assim, coisas que eu não me lembro, mas meus pais me contavam, eu penso que eu lembro, mas acho que eu lembro deles estarem me falando. Que assim, eu sempre gostei de fazer os meus brinquedos. Isso eu lembro que, por exemplo, eu ganhava um carrinho, eu desmontava, eu pegava a roda de um, botava no outro, a roda maior na frente, atrás, fazer. Eu desmontava os negócios, eu queria montar os brinquedos. Quando eu ganhava brinquedo que tinha motorzinho, eu desmontava, pegava o motor, aí enfiava uma carga de caneta, fazia uma hélice com latinha que eu cortava, botava num barco. Eu queria sempre estar inventando alguma coisa. Eu nunca queria usar o que estava pronto. E aí eu fui crescendo, né? Tinha visão normal e tal. Quando eu tinha 18 anos, eu fui estudar no sul de Minas. Eu estudei numa escola técnica de eletrônica, Francisco Moreira da Costa. Que aquilo ali para mim foi um paraíso. Eu me enxergava bem na época ainda. Que assim, eu fui estudar eletrônica numa escola técnica de eletrônica que aqui era o troço mais maravilhoso do mundo. Eu nunca imaginei, eu tive aula teórica de física. A gente estuda física, né? Não sei, o pessoal não deve gostar muito. Mas queda livre, movimento retilíneo uniforme, todos aceleração, a gente estudava isso na prática. O professor tinha um laboratório de física, que era a coisa mais linda do mundo. Você desenvolvia a fórmula, você chegava à conclusão da fórmula matemática, vendo na prática. Eu tive aula de química teórica e tive aula de química prática. Essa escola foi sensacional. A escola faz toda a diferença na vida da gente, né? Então, depois que eu estudei eletrônica, aí eu potencializei mais essa minha curiosidade de querer mexer, de querer montar as coisas. Eu lembro, quando eu terminei o curso, que eu voltei para Saquarema, que eu estudei no sul de Minas, foi no início da década de 90, 1991, 92. Tinha muito problema de telefone fixo, assim, não tinha telefone. Não existia telefone celular, os telefones que existiam eram telefone fixo e era caríssimo. O telefone era o preço de um automóvel. Vocês acreditem, se quiser, as pessoas alugavam linha telefônica. Hoje em dia é inimaginável isso, né? Você alugava por um salário mínimo. Você pegava uma linha telefônica, que era com fio, né, paralela, aquele telefone de aparelho,
e alugava para alguém. Isso aí custava um salário mínimo, que é o preço de uma casa hoje. Né? Você aluga uma casa por um Era salário. patrimônio, né, cara? Era patrimônio. E as pessoas deixavam de herança para os filhos, linha telefônica. E aí, o que acontece? Quando eu vim da escola, que eu era, assim, metido a professor Pardal. Não sei se ainda existe esse personagem. Que é o cara que inventa as coisas, não sei o que, tipo o MacGyver, né? Que pega o shampoo, faz um explosivo, não sei o que. Ele inventa a moda. Então, eu cheguei aqui em Bacaxá, não tinha linha telefônica para todo mundo. Eu queria ter um telefone, outras pessoas queriam ter telefone. Eu sempre fui empreendedor, assim, falei, para vou ganhar um dinheiro com isso, com essa dificuldade. O que eu fiz? Eu peguei uma linha telefônica. Na época, já existiam uns PABX, que é esse que você transfere de ramal. Eu falei, pô, vou botar a minha linha telefônica aqui, um PABX com 10 ramais, vou deixar um ramal para mim e vou alugar 9 ramais, porque eu vou pegar minha linha telefônica, vou fazer 9 aluguéis e então vou continuar usando o telefone. E foi isso que eu fiz. Comprei uma linha telefônica, fiz lá em Bacaxá, passei, por isso foi em Bacaxá, passei vários cabos, eu lembro. Funcionava, a gente pagava as contas, não tinha nada de irregular. E eu faturava 9 salários, ninguém conseguia alugar 9 linhas. Eu peguei uma linha, usava, continuava usando a linha, que tinha um ramal para usar. Então, assim, e na verdade a gente vai recebendo ferramentas, igual vocês, né? Vocês recebem conhecimento. Conhecimento é uma ferramenta que você vai usar lá na frente, você não sabe quando, mas vai ser útil para você. Então, todo esse conhecimento que eu tive nesse curso técnico, eu falei, pô, isso aqui dá para fazer, o fio assim, assado no PBX, pode esquecer isso aqui. E eu tinha uma porta que eu ligava professora matricial, que fazia um barulhinho. Eu não sabia quem tinha ligado, né? Eu tinha o meu ramal lá, aí eu puxava um extrato, vinha, ó, ligação, número tal, tal. Eu pegava o valor, fazia e cobrava. Olha, você paga um aluguel mais as suas ligações. As ligações são essas. Dividia o total do dinheiro, pagava a conta. Eu fiz isso na época, antes de montar o provedor. O provedor de internet foi outra situação também que eu falei, pô, quando começou a internet, virou uma febre, né? Todo mundo queria usar a internet. Isso foi na década de 90, eu lembro que a primeira vez que eu usei a internet foi em 1995. Quando eu vi, falei, gente, eu quero aprender a fazer isso daí, eu quero montar um provedor em Saquarema. A gente não tem aqui, vou querer montar um. Aí foi uma luta, né? Porque na época já não tinha internet, você não tinha como pesquisar, não tinha livro, não tinha mão de obra, você não tinha como saber. Então tinha que experimentar. Tinha um computador, experimentar, ligar, ver, funcionou, não funcionou, por que funcionou, por que não funcionou. Tem que saber um pouco de inglês, porque a maioria do conteúdo era tudo em inglês. Então, assim, foi experimentando, tentativa e erro, né? Modo empírico, ver, não deu, aumenta, diminui, vai, volta. Então, assim, a gente vai descobrindo as nossas potencialidades na medida que os problemas vão aparecendo. E você vai resolvendo. Hoje em dia é mais difícil, eu penso, porque está tudo mais ou menos pronto, né? Você compra um negócio, encaixa aqui, encaixa ali, plugou, deu 2 voltinhas aqui, pronto, está funcionando. Você não sabe por quê. Na minha época, a gente dizia que tinha uma diferença entre teoria e prática. Que a teoria é quando tudo se sabe, mas nada funciona. E prática é quando tudo funciona, mas ninguém sabe por quê. Olha, eu vou pegar isso aqui e vou botar para funcionar, mas por que tá aí? Já não sei. Aí o outro, olha, funciona assim, assado, beleza, bota para funcionar. O cara, bom, aí... Eu tenho uma experiência com motorzinho também, que eu pegava um motorzinho de carro, botava um cotonete cortado no meio, para limpar o ouvido, cotonete elétrico. Caramba, como que eu não pensei nisso, rapaz? Minha mãe deixava usar com medo de furar o tipo desse. Abri mão do meu empreendedorismo. Maria, por favor. Você já pensou em fazer alguma outra faculdade, talvez antes de você se tornar empreendedor ou até depois, sem seu direito? Já, que é a minha área que eu gosto, que é a tecnologia da informação. Eu ainda tenho vontade. Outro dia eu estava pensando, falei, gente, quando eu terminar esse mestrado, eu quero fazer uma pós-graduação em segurança da informação. Isso eu tenho. Porque, assim, agrega muito com a parte do direito. Porque a minha área de especialização, que eu vou me especializar, é na parte do direito digital. Porque eu falei, bom, se eu já tenho um bom conhecimento técnico da parte de rede, de infraestrutura, de computador, se eu tiver um bom conhecimento jurídico e agregar esses 2 conhecimentos, que isso é um direito novo que está surgindo, né? A gente chama de direito digital, que para mim nem é um novo ramo do direito, para mim é uma nova forma de aplicar o direito. Porque o direito é o mesmo, né? E vem já desde muito tempo. Então, assim, antigamente ninguém podia assistir aula se não fosse presencial em sala de aula. Hoje em dia já tem plataformas que você assiste aula remota.
Então, o direito você faz um contrato diferente com a escola? Não é o mesmo. Existem novas ferramentas, novas tecnologias. Então, no meu conceito, o direito digital é uma nova forma de aplicar o direito. Então, eu tenho estudado nessa área. E uma outra graduação que eu tenho, ou talvez uma pós-graduação, é nessa área de tecnologia da informação, que é a minha formação principal que eu gosto. Mas, ultimamente, eu tenho gostado bastante do direito, que também é um ramo, assim, muito vasto, né? Infinito, até porque o direito está sempre mudando, né? Acompanhando os desenvolvimentos sociais. Bom, Ariel, por favor. Pode parecer uma pergunta meio boba, mas eu queria saber se você depois de ficar cego, adquirir alguma sensibilidade no olfato ou na... Não é boba, não. Desculpa que eu sou de biologia, tá? Não é boba, não. Não, e bobo é não fazer pergunta, né? Não existe pergunta boba. Ótima pergunta, inclusive. Eu tenho alguns ditados assim que eu sigo na minha vida. Um deles, que eu penso assim, que Deus, quando tira os dentes, alarga a garganta. Sempre, de alguma forma, ele compensa. Então, por exemplo, eu perdi a visão, né? É difícil você imaginar, quer dizer, faça um teste, fecha o olho e fica um tempo de olho fechado, está ouvindo, você não sabe onde a pessoa está, o que você vai fazer, é uma situação complicada. Mas, depois que eu perdi a visão, eu desenvolvi, assim, involuntariamente, outros sentidos. A audição, por exemplo, que fica muito mais sensível. Inclusive, eu tenho sofrido muito ultimamente com essas motos barulhentas aqui, eu fico louco para estudar. Eu estava estudando, ele tem que parar tudo, espera a moto passar. Então, assim, outra coisa, se eu estiver andando e tiver alguma parede, um poste, alguma coisa próxima, parece que eu sinto uma pressão, não se estiver muito rápido, mas se eu estiver andando devagar, eu tenho aquela sensação de, olha, tem um obstáculo. A gente vai ficando meio, tipo, demolidor, se é que... Não com esse potencial todo, naturalmente. Eu participei de uma atividade que era trilha dos sentidos, falando sobre a pergunta do Ariel. Você entrava numa sala toda escura, tirava o sapato, olhos vendados. Quando você entrava, tinha alguns galhos de uma árvore que te tocavam e o som de uma floresta. Aí quando você começava a andar, aquelas folhas do chão e o barulho da floresta e aqueles é tipo uma galhos, realidade virtual, né? Muito interessante, relacionando até esses sentidos aguçados quando a gente perde um deles, que é tão ativo. É um negócio interessante, você quer ver? Outro dia eu estava participando de uma palestra como ouvinte, né? Aí tinha uma pessoa, era sobre desafios da inclusão das pessoas com deficiência. Uma palestrante propôs uma dinâmica que eu achei sensacional. Eu falei, caraca, muito legal. Ela falou assim, no início da palestra, né, as pessoas distribuem umas folhas de papel, caneta, se alguém quiser fazer alguma anotação. Ela falou assim, gente, eu queria propor agora, no início da palestra, uma dinâmica para vocês. O que vocês forem anotar, que vocês anotem com a mão contrária a que vocês escrevem normalmente. Quem escreve com a mão direita, escreve com a mão esquerda e vice-versa. No final, eu explico. Aí, qual era a lógica? Ela dizendo, se você escreve com a mão direita, escreva com a mão esquerda. Quem tentar escrever de forma cursiva, não é em letra e forma, de forma cursiva, com a mão diferente, não é que você não consegue escrever, você consegue, mas é muito mais difícil. O que você vai fazer, por exemplo, escrevendo com a mão direita, o professor está falando, você está anotando praticamente na mesma velocidade que ele está falando, com a mão esquerda você vai levar muito mais tempo, e às vezes vai vir um monte de erro, a letra toda torta. É mais ou menos o que acontece com uma pessoa com deficiência. Às vezes ela consegue fazer aquilo ali, mas não com a mesma velocidade, com a mesma qualidade técnica, ela às vezes consegue dar o melhor de si. Então, isso é interessante, como a gente que, né, não tem deficiência nenhuma, você pode ter uma sensação de como que é você... Caramba, eu queria fazer um negócio, você sabe, mas a mão não ajuda, eu não estou treinado para isso. É um negócio, assim, que dá uma certa noção da realidade que uma pessoa com deficiência passa. Às vezes um cadeirante que precisa ter acesso a um local, não tem acesso. Uma pessoa com deficiência que, tipo, quando acontecia, né, a pessoa dá uma folha de papel. Eu falei, professor, eu não enxergo. Caramba, peraí. Então, por exemplo, eu até para isso eu tenho ferramentas, até me mostrei, né? O meu celular, por exemplo, eu uso um celular normal, né? Um Androidzinho. Mas ele tem também recursos de acessibilidade. Deixa eu aumentar o volume. Tudo que é meu, falo, né? Então, por exemplo, a pessoa que perguntou a questão do e-mail, né? Como é que ele lê e-mail? Eu, no computador, se eu uso essas ferramentas que vocês viram, posso ir lá, abro a página, digito o endereço do e-mail, vou lá, clico no e-mail, mando ler o e-mail. Ou posso acessar pelo celular, igual todo mundo acessa. Eu tenho WhatsApp, tenho Facebook, tenho Instagram, tenho Telegram, tem tudo. Então...
tudo fala rápido, né? Acho que eu também acabo falando rápido. Eu acompanho. Eu sou nervosinho, né? O dedo nervoso aqui, então. Mas assim. Outro dia a Julie estava falando, acho que estava falando com você no WhatsApp, e você colocou uma carinha. Tem isso. Aí ele ficou, meu Deus, como que o Cameron sabe disso? Será que Não, eu não sei se é por isso que me chamam de cego mentiroso. Né? Não, uma coisa curiosa. Eu fui lá buscar eles, aí tudo bem. Aí eu falei assim, agora nós estamos na Avenida de Saquarema. Aí ele falou assim, não, eu sei, nós entramos na Vila Pereira, aí ele fez a descrição do caminho. Melhor do que você. Não, porque eu moro na Beatriz Amaral. É logo depois do Bob's. Aí ele foi em frente, aí dobrou à direita e falei, pô, a gente entrou aqui na Rua Pereira, não vou ver agora. Ele falou, como é que tu sabe? Eu falei, rapaz, eu sou cego, mas não sou besta. E outra curiosidade, quando o Judei me apresentou, né, a primeira vez que eu estou conhecendo ele pessoalmente. É mesmo, né? A gente não se conhecia pessoalmente. Falou bastante. E aí, o Judei falou assim, meu amigo vai entrar em contato com você e tal. Só que aí eu enviei o WhatsApp para ele, ele me respondeu o WhatsApp em forma de texto e a gente conversou em texto normalmente. Eu não sabia da deficiência dele, o Judei não entrou nesse detalhe. E depois que eu fiquei sabendo, né, que quando ele me contou, a gente conversou, bateu papo. Inclusive ele que, os dois, né, o filho dele e ele, e fez a configuração da internet aqui da escola. Toda a parte da internet aqui. Eu fiquei sendo ferramenta, né, instrumento, mas visualmente eles configuraram tudo. A gente falou, poxa, a internet lá na escola tá ruim. Eu falei, a gente pode dar uma ajuda aí, bora ver. Tá? Pelo telefone eu instruí o Magno. Não, clica aqui, o que você tá vendo agora aí? Não, escreve isso, e agora apareceu o Quando o Magno falou, liga pra ele, eu falei, como assim? Aí ele me auxiliou um dia que a internet parou, eu fiz alguma besteira ali, provavelmente. Acho que tava desligado. Aliás, eu fui até com a Carla, não foi? Que ela falou, pô, tá tudo parado. Eu falei, vai aqui, vai ali. Eu falei, tá ligado na tomada? A pessoa falou, mas ele não vê, como que esse homem, mentiroso, ele vê sim. Engraçado que ele falou assim, vai na opção tal, você tá vendo essa opção? Assim, agora você vai clicar aqui, vai digitar isso, pudesse comando. Os caras falam, Rafael, tu é o cego mais mentiroso que eu conheço. Porque tu enxerga. Eu falei, rapaz, eu digo que eu sou cego só pra andar de ônibus de graça. Kevin, a gente, talvez mais do que eles saibam, nós temos uma preocupação com o futuro dos adolescentes, não por serem nossos alunos. Porque quando a gente entra na vida deles assim, a gente quer ver bons resultados, né? Só que não necessariamente como um graduando, né? Eu não sei se vão ser empreendedores, atletas. A gente está dando uma possibilidade, dentro do que o terceiro ano solicitou, e de pessoas com histórias interessantes como a sua, porque mais do que a profissão e do que você já conquistou na sua vida, em mais de uma profissão, e isso é bem interessante, até pelo que a Letícia perguntou, Mauro, eu quero fazer direito. Depois, no meio do caminho, desisti, não quero mais direito, eu quero uma outra coisa. Que bom! Vocês têm tempo para isso. Claro que ficar oscilando dentro de um curso não é legal. É bom você concluir, tentar trabalhar e ver se não dá certo. Mas se tiver que mudar, a evolução, a teoria de Charles Darwin, eu também sou católico, mas eu acredito em muita coisa de que é possível provar, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora, na aula de biologia a gente conversa. Isso é outra palestra. É outra palestra. Eu acho que a escolha, queria agradecer a Magno, Helena, Simone, Isabelle, quem está mais aí? A Melissa, a Carlinha e a vocês, alunos que estão presentes ou de casa. Eu acho que a gente não poderia ter começado com uma outra palestra. Acho que você agregou muito aqui para o nosso projeto, que vai seguir. E eu achei muito legal um comentário que a Vitória fez aqui. Você abriu um precedente para que os próximos palestrantes sejam tão bons quanto, tá? Simone queria dar uma palavra. Não vai ser muito difícil. Excelente. Então, alunos, vocês perceberam por que eu e Gilney admiramos muito esse homem pela história dele, pela determinação, pela vocação, por ele aproveitar essa habilidade, né? Então, é isso que a gente precisa. Um momento que ele falou, quando os pais falaram que desde pequenininho ele montava e desmontava os carrinhos, os brinquedos. Acho que isso é muito importante a gente perceber. Qual é a nossa habilidade? Né? O que a gente gosta de fazer?
Eu acho que isso dá uma dica para você fazer sua profissão, escolher sua profissão da melhor forma, né? E ser feliz. Acho que pensar na parte financeira é interessante, claro que é, mas a gente tem que pensar na nossa habilidade, né? Meus filhos optaram por fazer medicina, que não é uma área que eu realmente não me identifico, e aí a gente deixou eles, assim, muito à vontade. É isso mesmo que vocês querem? Se quiser desistir, fiquem à vontade, a gente vai apoiar vocês. Eu acho que tem que ser assim, você tem que fazer em relação à habilidade que você tem, para você ter sucesso, né? Gente, eu queria pedir uma salva de palmas para o Kenneth. Gente, poxa, muito obrigado. Dizer que é uma honra estar aqui, uma honra. E pensar que eu estive aqui há alguns anos atrás, né, na fundação da escola, eu enxergava ainda na época, e voltar aqui agora nessa condição, digo assim, inimaginável. Não podia ter um sonho mais maluco do mundo, eu nunca ia imaginar que tantos anos depois, nessa data, eu estaria aqui, assim, um bacharel em Direito, palestrando, talvez um futuro advogado, quem sabe, mestrando em Direito. Então, assim, a gente... É o que eu falei, né? Só Deus e nossos próprios esforços podem dizer onde a gente vai chegar. Se você fizer a sua parte, pode ter certeza que você consegue. Isso aí. Obrigada, Ken, em nome do Gilney, de todos os alunos da equipe da escola, tá? Pela sua presença, pelo seu contar, compartilhar a sua história. Obrigada, alunos, pela participação, pelas perguntas, né? Obrigada. Gente, poxa, muito obrigado pela presença de vocês. Gente, a gente pode tirar uma foto? Eu não enxergo, não, mas eu adoro foto.